dialogador de hoje é do município de Fortaleza. Ele é procurador do município de Fortaleza, de carreira. Já foi procurador-geral do município de Fortaleza. Mas o que ele é mesmo é um homem do direito. Ele é professor de direito, ele tem doutorado, né, nessa área. Ele é formado pela Universidade Federal do Ceará, tem um doutorado sobre partidos políticos e redemocratização e tem pós-doutorado em Boston em ciência política. Autor, inclusive, deste livro, o livro Partidos Políticos e Redemocratização Brasileira. Ele é que é o dialogador de hoje. É advogado, é professor da Unifor, etc, etc. Mas o que ele é mesmo, de forma... Isso aqui é de forma efetiva. Agora, de forma afetiva, ele é meu primo. Ele é Guilherme, Rômulo Guilherme Leitão. Tudo bem? Rômulo Guilherme, eu vi nascer, hein? É meu primo, mas é bem mais novo do que eu. Meu querido. Filho da minha querida tia, irmã da minha mãe e do outro pai dele, o pai dele que é meu amigo também. Um homem que é decano, professor também de odontologia da Universidade de Fortaleza. E ela também dentista. Dois dentistas e formaram um advogado que faz questão de ser advogado. Eles nunca fizeram empenho da odontologia pra gente, não. Não. Teve só uma irmã minha que fez a odontologia e depois fez direito. Direito que também. É a Lília. E o que é que o direito tanto encanta e apaixona? No meu caso, Ricardo, foi uma contingência. Eu fiz direito porque eu queria fazer a prova do Instituto Rio Branco. Ah, para ser diplomata. Para diplomacia. Então tinha uma prova de direito, tinha uma prova de economia. Mas quando eu comecei no terceiro, quarto semestre, eu já me empolguei com o direito e nunca mais passou pela cabeça fazer diplomacia ou tentar entrar no Instituto Rio Branco. E o que é que o direito tanto apaixona? O que ele tem que atrai você tanto? No meu caso específico, desde cedo, eu passei no concurso de procurador e sempre defendi o interesse da prefeitura. Como a gente estava conversando antes, eu sou advogado da prefeitura. O cargo é procurador do município, mas eu sou advogado, defendo a prefeitura com muita força, com muita paixão. E, por conta disso, eu acredito que é mais uma militância. É uma militância em favor do interesse público. Nem sempre o interesse público, a gente consegue provar o interesse público, mas eu tenho um papel de defender o interesse público como procurador do município, como advogado. E por que não porque você, com essa vocação, não estaria atraído pela Defensoria Pública, por exemplo? A Defensoria Pública é um outro viés da advocacia pública, muito mais bonito até, porque atende a todos que precisam, tem um papel super importante hoje em dia. De inclusão social? De inclusão, né? E de efetivação de política pública, muito sério mesmo. As defensorias tiveram estrutura, melhoraram capacidade de pessoal, quantidade, qualidade, salário, então está tendo um papel fenomenal. Mas no meu caso foi o primeiro concurso que eu passei foi esse, e já comecei com essa militância. Talvez eu pudesse ser um defensor também. No sentido, como chama, lato sensu, a gente poderia dizer então que a Procuradoria é também uma defensoria. Uma defensoria pública. É uma defensoria dos interesses do município. Interesses públicos do município de Fortaleza. E qual é o limite, qual é a fronteira aí entre defender o município e defender uma gestão, por exemplo, que tenha escolhido um determinado procurador para ser o procurador-geral daquela gestão? A defesa, o procurador tem a obrigação de defender o município de Fortaleza, independentemente da gestão. Às vezes o interesse da gestão se choca com um entendimento de um procurador e o parecer do procurador pode ser contrário. Esse parecer, obviamente, pode ser reformado pelo procurador-geral e o interesse da gestão ser aceito. Mas o procurador não tem a obrigação de atender à gestão. A gestão passa, a prefeitura fica, o município fica. É claro que uma gestão comprometida com os interesses públicos, possivelmente, é muito difícil ter um choque entre o interesse da procuradoria e o choque da gestão. Mas caso haja esse choque, a procuradoria, o procurador tem a obrigação de ficar do lado do direito. Rômulo Guilherme Leitão é o nosso dialogador de hoje. É um advogado, um homem que se diz que faz questão de ser apresentado como advogado e está dizendo aqui por quê, né? A advocacia
ou o direito é uma militância, o direito público, né? É uma militância, um jeito de estar no mundo. Mas, no seu caso, é um jeito de estar na cidade. Fico imaginando a sua relação umbilical, estreita, afetiva com a cidade, Rômulo. Com certeza. A gente, primeiro, a demanda, ela envolve questões de toda a cidade. Você tem questões de um acidente em qualquer ponto da cidade, você tem questão, uma obra, como eu me lembro da obra do Aterro, o Aterro de Iracema, que a gente chamava Aterro do Juraci, orbitaram em volta daquela obra 20, 30 ações judiciais, recursos, aquela é uma batalha jurídica de recuperar aquela terra. Não foi aterrado o mar. Na verdade, a terra recuperou a invasão do mar por longas décadas que foi avançando. Em função da construção do porto, né? Exatamente. Nos anos 40. Então, ali foi uma recuperação da cidade, né? Ou seja, o mar tomou uma parte. Toda vida que eu passo ali, eu passo muito, eu me lembro dessa questão, jurídica. Você tem uma relação. E aí você se sente imbricado com a história da sua cidade. Você tem a Via Expressa. Quantas ações judiciais teve por conta da Via Expressa? Remoção de pessoas, embargos. Então, acaba a gente tendo uma relação. Claro que o engenheiro vai lembrar da obra, o engenheiro vai lembrar da obra da Praia de Iracema, mas o advogado vai lembrar das questões judiciais que orbitaram em torno daquele empreendimento. Então, a minha relação especificamente é muito próxima, muito forte com a cidade de Fortaleza. Eu defendo os interesses da cidade dentro da perspectiva do direito. O seu doutorado poderia ser pautado agora porque você me trouxe um livro que remete a esse tema, não? Veja, o livro Partidos Políticos e Redemocratização Brasileira, de Rômulo Guilherme Leitão. Você trabalha, a sua tese é sobre que viés? Quer dizer, claro que a temática está explícita do próprio título, mas qual é a questão? Onde é que qual é o problema? Qual é o problema, né? A problematização entre partidos políticos e o processo de redemocratização brasileira, imagino eu, a partir de 88. Um pouco antes. Com a Constituição de 88. Um pouco antes, porque o que eu analiso nessa pesquisa é exatamente o papel dos partidos políticos em 3 momentos importantes da história recente. A Constituinte, o papel dos partidos na Constituinte. Em 88. Em 87, 88, 87, 88, que teve Centrão, teve a criação do PSDB, tem uma série de marcos na Constituinte. A presidência e o impeachment do presidente Collor, o papel dos partidos políticos no impeachment do Collor. Já estamos aí em 92. E, por fim, esse modelo de presidencialismo de coalizão que vem desde então. Então, são esses 3 cortes que eu analiso o papel dos partidos políticos nesses três fenômenos, nesses 3 fatos. Constituinte, impeachment do Collor e presidencialismo de coalizão, que começa de 93 para frente. Fernando Henrique começa efetivamente, mas Itamar Franco já existia uma coalizão de partidos, já começa esse presidencialismo. Aliás, presidencialismo tem desde antes, de coalizão, mas a análise é a partir de 93, 94. E haveria, Rômulo, um outro modelo que não fosse o da chamada concertação, ou cooptação. Ou coabitação, ou coalizão, quer dizer, de maneira que alguém pudesse não depender tanto, qualquer presidente, não depender tanto de uma decisão vinda do Congresso? O que acontece, Ricardo, se a gente... Ou de apoio vindo do Congresso, melhor dizendo. A médio prazo e sem uma mudança muito, muito profunda, não vejo como sair desse modelo. Porque você tem um sistema político que favorece a fragmentação de poderes. A gente não tem como limitar partido político de acordo com a Constituição. É livre a criação. A única forma de limitar é o eleitor não votar no partido e ele não ter representação, não ter expressão. Mas se você dilui a representação em 30 partidos, 35 partidos... Que é o nosso caso, atualmente. Que é o nosso caso... 35. Partidos políticos. É difícil o partido do presidente da República ter uma maioria. O partido dele tem 15%, 13% do Congresso. Ele precisa fazer uma maioria lá para aprovar projetos, evitar alguma reação do Congresso. A gente teve agora esse golpe de 2016. Tem que ter uma base. Tem que ter uma base parlamentar. Como é fragmentado, exige-se essa coalizão, essa concertação. Então, a médio prazo não tem como, porque a Constituição prevê expressamente
o pluralismo político Mas e o pluralismo de partido. Não tem como. Claro que se não tiver o número de assinaturas, se não tiver abrangência, recentemente foi barrado o Partido da Nação Corintiana, porque era um objeto, não era um objeto geral e era específico. Mas, em geral, você não pode barrar. Mas mesmo desconsiderando a estratégia e as possibilidades, a viabilidade imediata, você veria um outro modelo? Teria um outro modelo para a gente pensar como utopia? Enquanto o Galeano disse que utopia não é para a gente conseguir, é só para a gente continuar andando à frente. Buscando, né? Buscando à frente. Então, quer dizer, existe uma utopia lá de modelo que pudesse vir, sei lá em que determinado prazo, substituir este? Vamos aqui. Não seria supervalorizado esse problema da fragmentação de partidos? Porque se você imaginar, vou dar um exemplo prático aqui. A eleição mais importante é a eleição para presidente da República. A joia da coroa. De 94 para cá, só 2 partidos conseguiram levar candidatos ao segundo turno. Então a gente tem 2 partidos. Agora, talvez, seja a primeira vez desde 94 que o PSDB não vai para o segundo turno. Eu digo talvez porque a gente não sabe. Então, a fragmentação é exclusiva do Congresso Nacional. É exclusiva do Congresso Nacional. Por quê? Porque existem muitos partidos, e é claro que alguns partidos sem nenhum tipo de proposta programática, tráfico de segundos para... Partido de aluguel. De aluguel, tem tudo isso existe, mas faz parte do jogo. Será que a gente não podia também exigir do eleitor que ele não escolhesse candidatos que não têm nenhum comprometimento, que não tem nenhuma ideologia, que não tem nenhum discurso, que não tem nada? Ou seja, você falou em utopia, eu me lembrei da gente exigir mais também do eleitor, e claro, dos políticos já se exige, mas você pega um dado estarrecedor, 70% dos eleitores não lembram quem votou para deputado federal há 4 anos. Como é que você vai cobrar esse parlamentar se você não lembra quem votou? E olha que as pessoas não votam. Você acha que as pessoas votam em partido? Não. Votam em pessoas. E mesmo assim? Não lembram das pessoas. Não lembram das pessoas? É a realidade. Essa estatística saiu recentemente, mas se você pegar com 6 meses, já fica nas 30%, 40% não lembra. É uma super... O que isso estaria, digamos, nos indicando implicitamente? Que a pessoa valoriza mais os cargos do Executivo e muito menos o do Legislativo. A gente tem uma... Em quem votou para prefeito, ela sabe, mas em quem votou para vereador, deputado estadual, federal, vereador não. Até lembra. Deputado estadual, federal é o que mais esquece. Deputado estadual e federal... Eu digo, o que isso ensina? É a proximidade. A pessoa é próxima ao prefeito, é próxima ao vereador. É bem próxima essa relação. Né? A relação com Brasília é bem distante. Ou seja, o cara está no interior do Ceará, saber que o deputado fez um discurso ou conseguiu uma verba. Mas, no entanto, distante. O presidente é em Brasília e ele sabe. A pessoa mas sabe, aí, porque é o executivo. Mas tem um simbolismo. Tem um simbolismo de poder, não tem? Por exemplo, você próprio agora fez uma fala interessantíssima. Você disse que a eleição para presidente é a joia da coroa. Quer dizer, nós temos na nossa linguagem um fantasma, um espectro, sei lá, da monarquia, né? O rei do pneu, a rainha dos baixinhos. Que os presidentes têm mais poder do que os reis até. O presidente às vezes tem mais poder do que o rei, com os decretos. Estou me lembrando do modelo do Império como um poder moderador, não é? Que o imperador tinha. De destituir, por exemplo, um congresso, enfim, uma assembleia, destituir uma assembleia escolhida pelo povo, embora a gente saiba como é que era escolhido, mas enfim. Nós temos essa nostalgia de um poder, é isso que eu estou querendo preparar a pergunta para lhe fazer. Nós temos uma nostalgia, que está impregnada, inclusive, na nossa fala, desse poder personificado e centralizado? E é isso que faz com que a gente se lembre mais do presidente do que do legislador? Nós temos uma tradição presidencialista, com certeza temos uma tradição presidencialista, e eu vejo também uma característica, e aqui eu saio um pouco da ciência política, entro até na sociologia, me atrevo, da gente achar que o outro vai resolver o problema da gente também. Ou seja, não, tem que delega. A gente terceiriza, né? Terceiriza. Não, o presidente tem que resolver, o prefeito tem que resolver, o governador... A gente tem que fazer a nossa parte também. Como sociedade, a gente tem que buscar também soluções, né? Não é só aguardar que venha. Então a gente cobra muito, mas joga o lixo na rua, estaciona no lugar errado. É essa a tese? Não, a tese é sobre... O que você conclui? Eu concluo que os partidos políticos, nesses 3 momentos... Constituinte, impeachment do Collor... E presidencialismo de coalizão? E presidencialismo de coalizão...
tiveram a capacidade de fazer uma concertação para impedir rupturas. A gente podia ter tido uma ruptura institucional na Constituinte, podia ter tido alguma coisa. Você pega o primeiro presidente civil eleito depois da ditadura militar, que o nome é ditadura, não é movimento não, né? Como o ministro andou falando. Você tem o primeiro presidente civil, ele morre antes de tomar posse. Tancredo Neves morre antes de tomar posse e assume o presidente do PDS, que era o presidente que era o José Sarney. Aquilo ali podia ter uma ruptura. Até porque havia, naquele momento, uma tese de que quem deveria assumir não era o presidente, o vice. Porque o vice não tinha sido... O presidente do não qual tinha era tomado vice, posse. não tinha tomado posse. Exatamente. E, portanto, quem devia ter tomado à frente do governo era o Ulisses Guimarães como presidente da Câmara. Tinha tudo, teve um movimento ali. Os partidos souberam consertar. A gente passa desse período para 92, poucos anos, elege o primeiro presidente, com 2 anos de mandato, ele sofre impeachment e assume um vice novamente, com pouca legitimidade. Os partidos tiveram um papel ali naquela concertação, tanto de tirar o presidente, quanto de dar apoio ao novo presidente, também sem legitimidade. Aí vem agora, ou seja, agora não está mais na tese, teria que ser outra tese. Mas o presidencialismo de coalizão também foi um momento capaz que os partidos se concertaram para dar sustentação, dar governabilidade. Era uma palavra que tinha lá atrás, que era moda, governabilidade. Na época do Collor, falar governabilidade, e os ministros estavam cuidando da coisa. Tudo em função dessa governabilidade. Fazendo também várias coisas. Então, a tese trata disso, do papel político, o pleonasmo vicioso aí, o papel político dos partidos políticos. A capacidade de evitar rupturas. É da nossa tradição essa tentativa de evitar rupturas de 88 para cá. Esse é o... Rupturas, você fala rupturas democráticas, em relação à democracia. Em relação à democracia. Rompimentos com a democracia. Com a normalidade democrática. Isso. E mas às vezes essa concertação, ou fazendo aqui Eu lhe disse que até aquela época, agora mudou. Essas concertações às vezes são desconcertos, não é? Desconcertam, não é? Porque eles se juntaram para dar golpe. Né? Isso aí foi. Isso aí não está... O livro não é dessa época. Não, o livro é anterior. Mas caberia uma outra tese. Caberia uma outra tese. E com certeza a pessoa mais capaz está fazendo, está estudando, está tratando desse tema, porque nesse caso... Os partidos perdedores se juntam para boicotar o trabalho daqueles que ganharam. Isso. Começa no dia seguinte. E dá um golpe. Começa no dia seguinte à eleição. No dia seguinte à eleição, o Aécio Neves diz que não reconhece e vai propor uma revisão. E agora, recentemente, diz que fez aquilo só para encher o saco do pessoal. Tem uma gravação dele falando. Então, você parte dali, você tem uma traição do vice, né? Sim. Uma traição do vice, eleito da mesma chapa. Não sei se você lembra aquela carta que... Me lembro. Um negócio patético. Então, isso aí não furou. A tese foi até aí. Até aí estava dando. Será um tema para o seu pós-doutorado, Rômulo Guilherme Leitão, para dizer como é que os partidos que se juntam, não é, para criar condições de governabilidade democrática se juntam para dar um golpe na democracia. E depois ainda culpa os democratas pela crise que eles próprios provocaram. Só que agora está tudo no Facebook. Então, ninguém vai negar mais nada no futuro, não. Antigamente você nega, tem uns revisionistas, não, mas agora eles publicaram, fizeram likes, tá tudo aí. Tá tudo aí. E você me traz um outro objeto aqui, que prova dessa sua militância e o eco que essa sua militância na advocacia tem. Porque você me disse que queria, que o que mais tem orgulho de ser apresentado é como advogado, procurador da prefeitura, do município, dos interesses públicos do município e professor. E eu estou aqui com um objeto que remete a esse amor de professor, da relação com os alunos. É como é que a gente chama? É uma placa, né? Uma plaqueta de 2000, dos alunos ao professor Rômulo Guilherme Leitão, onde tecem palavras de elogio a você pelos ensinamentos. Cadê aqui? Aquele texto padrão. O aprendizado daquilo que de melhor nos ensina e tal. Quer dizer, eu queria que você falasse, então, desse outro aspecto da sua vida, que além de cuidar dos interesses públicos do município, ter um outro tipo de vazão desses interesses públicos, formando
futuros advogados das suas cidades, do seu país. Essa outra atividade faz esse ano 20 anos. E é uma atividade completamente diferente, mas também uma militância. Também na graduação e na pós-graduação? Na graduação mais ainda. Na pós-graduação, pesquisa, orientação de tese, dissertação de tese. Mas, assim, como militância na graduação de formar. A minha turma de ciência política é do primeiro semestre. Então, você vê crianças, né? São crianças de 17, 18 anos que começam lá. Então, eu acho uma responsabilidade tremenda apresentar o direito e apresentar a política, a teoria do Estado, para eles começarem o curso de Direito com o pé direito. Acho super importante. E é um negócio que o retorno é muito mais do que o pagamento, que não é o salário, não é o salário, mas realmente o sacerdócio é uma atividade muito prazerosa mesmo da aula, e orientar e participar. O ambiente acadêmico é muito bom. E o que é que essa relação com os jovens, com os futuros advogados, provoca em você? Porque eu estou perguntando isso porque estou inquieto, inclusive, com os advogados. Eu acho que, me parece aqui de longe, eu que não sou advogado, mas sou filho de advogado, vivi e fui educado no mundo de um homem que é do direito, que é o meu pai, Almiro Vieira. E a impressão que eu tenho assim de longe, e eu queria que você comentasse, Rômulo, é de que os advogados não tiveram uma participação tão comprometida com a normalidade democrática. Nesse caso aí estou falando da OAB, estou falando das entidades que representam advogados, de colocar o dedo na ferida e colocar a sua posição contrária a movimentos antidemocráticos. Eu também concordo, comungo desse ponto de vista. Pelo contrário, apoiaram. Pelo contrário, muitas seccionais apoiaram essa ruptura de 2016, esse golpe no caso da Dilma. O STF foi conivente? No caso da advocacia, a OAB já teve um papel super importante na redemocratização, Raimundo Faoro, vários nomes. Sim. E hoje a gente vê... Nesse período a que você se reporta na sua... Anterior, eu faço menção quando... Os advogados tinham oposição, Tinham oposição. Você tem Sobral Pinto na advocacia, mesmo um conservador, mas que defendia presos políticos, defendia perseguidos da ditadura. E você não vê, pelo contrário, do meu ponto de vista, a participação da OAB nesse cenário foi triste. Não foi a OAB que a gente conhecia no passado. É uma pessoa que tem um pouquinho mais de idade ou de pesquisa nesse assunto se decepciona. Embora, se a gente for olhar a história, a gente vai ver que muitas vezes até o próprio STF foi conivente, né? O STF mais ainda com a ditadura de 64. Mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Portanto, não é de admirar que um presidente do STF diga que prefira chamar o golpe de 64, o golpe de Estado, de movimento de 64 e não de ditadura. O é má fé ou ignorância, não tem meio termo. Eu acho que é melhor má fé, não? Porque achar que um ministro... Rever a história... Que um ministro é ignorante em relação ao que aconteceu na história, não é? É conivência, é muita conivência. Enfim... Continuemos com o nosso diálogo com o professor de Direito da Universidade de Fortaleza, que tem pós-doutorado em Ciência Política e doutorado em Direito Constitucional, com o autor dessa tese que se transformou em livro, que é o Rômulo Guilherme Leitão, cuja tese eu apresento aqui, Partidos Políticos e Redemocratização Brasileira. Mas vamos mudar o rumo da prosa? Rambora. Rambora porque ele me trouxe alguém, olha, um líder civil. Militante. Um militante. Quem é? Mostra aqui. Quem é? Se eu souber. E sim, sou um negro de cor, meu irmãozinho e minha cor, né? Eu estou me lembrando da música que o Wilson Simonal fez para ele. Martin Luther King, um líder religioso e político dos Estados Unidos. Com a palavra, o nosso dialogador de hoje,
Rômulo Guilherme Leitão, que vai dizer da sua relação com essa figura, Martin Luther King. O doutor Martin Luther King, como é que Martin. ele primeiro tem uma relação já de admiração antes de ter estudado na universidade que ele estudou. Em Boston. Ele estudou lá também na mesma universidade. E visitando o memorial dele, tem um memorial muito bonito em Washington, eu ganhei de presente da minha mulher esse busto, que é um negócio que fica lá na minha casa, num destaque, e quando eu vinha para cá e eu tenho que trazer alguns objetos, esse foi um dos primeiros que eu me lembrei, que é um busto bonito do Martin Luther King. E eu acho importante nesse período que a gente está vivendo, falar dele, porque é exatamente essa intolerância que a gente está vendo hoje, é exatamente contra o que ele lutou e ele conseguiu grandes vitórias nos Estados Unidos. Ou seja, o povo americano deve muito ao Martin Luther King e eu acho que é uma figura que merece ser destacada aqui no Diálogos. Eu estou procurando aqui exatamente a música. Será que tem a música aí, hein? A música que o Wilson Simonal fez em homenagem a Martin Luther King, que eu comecei a cantar. Será que... Fiz uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco Ronaldo e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. Negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das Os raças. direitos Essa das música, etnias. eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho às vezes encontrado, apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro. E por que, Rômulo, você que não é um negro, faz questão de pautar a militância do Martin Luther King, que é esse líder assassinado em 68, essa figura emblemática da luta de resistência pelos direitos da população negra dos Estados Unidos? Porque a militância dele mudou o direito civil americano. Tem uma relação direta com o direito. Ele foi um militante, ele tinha formação jurídica, ele era um pastor e eu acho que tem uma relação direta com o que a gente vive hoje. Tem uma relação direta com... Inclusão dos povos oprimidos, dos povos não incluídos. Principalmente, né? Quando tem um risco que a gente está correndo. O risco agora. que a gente está correndo de cassação dos direitos, né? Olha que lindo. Martin Luther King e a homenagem do Simonal a ele. Tributo a Martin Luther King. Luta negra demais. É lutar pela paz. Luta negra demais. Para sermos iguais. Bonito. E é assim que a gente faz o intervalo do nosso diálogo com o dialogador de hoje, que é o bacharel em Direito, procurador do município, o advogado, professor em Direito, Rômulo Guilherme Leitão.